Bom sábado, irmãos. Enquanto a gente se prepara para a escola sabatina, temos alguns recados para passar para toda a igreja. Um recado da ASA. A ASA está com uma família para atender e precisa de utensílios para casa e imóveis para montagem de toda essa casa para essa família. Então, se você puder ajudar, se você dispõe de imóveis, de utensílios para casa que não usa mais ou que pode contribuir, procure a irmã Nádia ou a irmã Sandra. Aqueles que não sabem, eu preciso do telefone dela, tem no mural ali o contato delas. A ASA ainda pede que todos lembrem de trazer roupas de inverno para a campanha de agasalho e a contribuição mensal de alimentos também, que a gente está precisando de alimentos para doação para as famílias carentes. Temos aqui na igreja o grupo de oração que se reúne aos sábados às 15 horas. E esse grupo conta com a presença de todos da igreja. Todos estão convidados. Acontece às 15 horas nas salas aqui ao lado da igreja. E para nossa meditação, temos um verso. Precisamos estar muito em oração, se queremos fazer progresso na vida espiritual. O dia de Deus está agora mais perto do que quando cremos no princípio. E devemos ser mais diligentes, mais zelosos e mais fervorosos do que naqueles dias primitivos. Nossos perigos são maiores agora do que então. Que todos possam estar aqui às 15 horas, então, para o grupo de oração. Semana que vem, né? O Clube da Terceira Idade ainda, acho que todos já sabem, mas o Clube da Terceira Idade amanhã terá um café especial no Hotel da Vila, ali em Costa Silva, das 7h50 até as 10 horas. Então, que todos estejam lá para não perder esse encontro. E o Clube de Aventureiros ainda lembra todos que são da diretoria e todos os participantes do clube que hoje às 15 horas devem estar aqui na igreja com uniforme de gala para o ensaio do programa que vai acontecer às 16 horas. E toda a igreja, mais uma vez reforçando o convite, às 16 horas teremos um programa especial hoje à tarde dos aventureiros. O Coral Viva Voz ainda lembra a todos que semana que vem terá uma festa, um encontro, uma festa caipira, que tem uns mais detalhes ali no mural. Então todos se preparem para entrar em contato com o coral para a semana que vem. Obrigado. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Sejam bem-vindos os visitantes também, se sintam na casa de Deus. E gostaria que vocês lembrassem que hoje é sábado, nós passamos a semana toda corrido, cansado, trabalhando, e hoje feliz que estamos aqui na casa de Deus para descansar a nossa mente, o nosso corpo e se concentrar naquele que nos renova a todos os dias, aquele que nos traz força. E principalmente o Espírito Santo, que está nos acompanhando nesse mundo, nos fortalecendo para que aguardamos a volta de Jesus. Por isso agora eu convido a todos que em pé, e a irmã Sônia, se por gentileza nos deu o prazer de tocar o piano, cantamos o hino 161 do Inário. A gente vai pedir para o Espírito Santo nos acompanhar. Vem, Santo Espírito, agora, 161. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento, traz ao faminto pão. Vem e sacia minha alma,
meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, com meigo consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Neste momento nós convidamos a congregação que se prostre de joelhos para nós falarmos com Deus. Louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui mais uma vez na tua Santa Casa de Oração neste belo sábado para te agradecer pela semana maravilhosa que tivemos. E agora quando nós vamos louvar-te, tanto na parte cantada, na parte falada, no estudo da lição, que hora daqui a pouco vai se iniciar. Que o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso entendimento, para que ao recapitularmos a lição, essas mensagens possam calar fundo nos nossos corações. Ser presente com cada aluno, com cada professor, com cada visita que veio nesta manhã do teu sagrado dia. Que todos nós possamos sair daqui renovados e confortados para uma vida melhor. Essas bênçãos e favores nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, Deus será louvado pelo quarteto feminino da Igreja Central de Joinville. Neste mundo de novos paradigmas, não se sabe mais o que é o amor. Mas é apenas um sentimento que se vai no primeiro de sabor. Mas o amor não é mera ilusão. O amor, eu sei, é alguém que ao mundo trouxe salvação. Amor é servir a quem precisa, a mão estender pra curar e salvar, é tratar os outros com valor, não olhando raça, credo ou cor. Amor é sofrer sem merecer,
amor e identidade de Jesus. Se sua vida perdeu a alegria, se seus sonhos não têm nenhum valor, seu caminho precisa de mais brilho, seu caminho precisa de amor. Deixe Cristo agir em você. Ele sempre tem a saída. Seu caminho sempre é o melhor. Amor é servir a quem precisa. A mão estender pra curar e salvar, é tratar os outros com valor, não olhando raça, credo ou cor. Amor é sofrer sem merecer. Amor é morrer em meu lugar. Amor é levar minha cruz. Amor, identidade de Jesus. Porque Deus Santo amou este mundo, mundo que o seu próprio Filho enviou. Para ser o meu Salvador, para ser o exemplo do amor. Amor é servir a quem precisa. A mão estender pra curar e salvar, é tratar os outros com valor, não olhando raça, credo ou cor. Amor é sofrer sem merecer. Amor é morrer em meu lugar. Amor é levar minha cruz. Amor, identidade de Jesus, pois Ele é o próprio amor. Amor. Bom sábado a todos os irmãos. Eu vou contar para vocês aqui a história que está no Informativo Mundial das Missões, da lição número 1 desse trimestre. Quem quiser pode então acompanhar pela lição. Na verdade, o meu nome é Radomir. Eu nasci na República Tcheca. Eu gostava muito de tocar guitarra. Eu tocava numa banda de rock, de heavy metal. E naquela época, as minhas prioridades, na verdade, eram ganhar dinheiro e me divertir. Então, inesperadamente, um dia meu pai morreu. A minha mulher me abandonou e ainda levou a minha filha junto com ela. E a minha vida desandou. Parece que faltava algo na minha vida. Eu não sabia exatamente o que era. Tempos depois, eu encontrei uma ex-amiga, eu reencontrei uma colega chamada Olga,
que ela tinha se convertido, ela tinha se convertido para a igreja adventista, né? Ela aceitou Jesus. Porém eu era muito estudioso sobre evolucionismo, eu não acreditava em Deus. E, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre os adventistas. Eu gostava de Olga, porque eu conhecia ela de muito tempo. Então eu imaginei que se conversasse com ela, talvez eu poderia convencê-la de que acreditar em Deus seria algo anormal. Então eu tentei provar cientificamente para ela que Deus não existe. Mas ela não se convenceu. Então ela simplesmente me ofereceu alguns livros e vídeos e eu aceitei. Só que assim, sempre procurando encontrar falhas supostamente existentes no pensamento cristão, eu fui lá e comecei a ler os livros, li todos os livros, assisti os vídeos. E Olga me convidou um dia também para ir para a igreja e eu aceitei o convite. E naquele sábado, a lição da escola sabatina falava sobre a criação. E eu escutando tudo, né, tentei convencer também os membros da escola sabatina de que isso tudo, história da criação, era mentira. E que o mundo havia surgido por meio da evolução. Os membros não ficaram irritados, nem me ignoraram. Simplesmente me deram oportunidades para que eu expusesse as minhas ideias, mas eles continuaram o estudo da lição. E o que aconteceu? Comecei a pensar que talvez os cristãos não estivessem assim tão errados. Mas eu era teimoso. Continuei durante um tempo ainda estudando sobre evolucionismo. E certa vez, a igreja fez um retiro nas montanhas que ficava perto do meu escritório. E foi durante uma semana esse retiro. E eu então, como estava muito perto, eu pensei, vou aproveitar e vou tirar uma folguinha e vou lá participar desse retiro. E, na verdade, os membros da igreja, eles eram como uma família, amigáveis, incentivadores. Fiquei surpreso ao ver que eles se divertiam sem ingerir bebidas alcoólicas. Até então, eu e meus amigos, sempre que nos divertíamos, ingeríamos bebidas alcoólicas. E eles me receberam como se eu fizesse parte do grupo. E eu percebi, no caso, que eu estava gostando dos cultos e dos contatos entre os irmãos durante aquela reunião, né? Aquelas reuniões. Enquanto eu estava continuava lendo sobre evolução depois, né? Eu cheguei ao ponto em que os cientistas não mais teriam argumentos para provar sua teoria. Faltava algo então. Aparentemente os cristãos conseguiam preencher todas as lacunas que eu encontrava no evolucionismo. Radomir, no caso, eu passei a acreditar em um Deus criador. Durante muitos anos eu ainda fumei e bebi. Tentei abandonar os vícios, mas sempre fracassei. E eu amava a Olga, queria abandonar os vícios por causa dela. E ela me incentivou então a orar, pedindo ajuda para Deus. E eu, na verdade, sempre escutei os membros da igreja falarem que nas dificuldades era importante a gente orar a Deus, né? E pedir ajuda. Então eu falei assim para Deus: Deus, eu não acredito em Ti, mas se Tu existes, ajuda-me a abandonar o cigarro, Senhor. E aí, finalmente, eu joguei os cigarros fora. E Deus ajudou-me a vencer o tabagismo. Na noite seguinte, enquanto eu olhava para o céu, contemplando as estrelas, eu me lembrei de um verso que os irmãos haviam comentado, que Deus sabe quantas estrelas há no céu e também Ele sabe quantos cabelos existem em nossa cabeça. Então, eu me convenci de que há um Deus verdadeiro que é poderoso. Um Deus que mantém nas mãos o universo e ainda se importa com algo tão pequeno como os cabelos de nossa cabeça. Naquela noite, então, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Criador, meu Salvador e Senhor. E pouco tempo depois eu pedi alguns estudos bíblicos com o pastor e em poucos meses eu me batizei. Em seguida eu me casei com a maravilhosa mulher que Deus, ou melhor, que me havia conduzido a Deus. Eu escrevi um pouquinho do que eu aprendi e quero compartilhar com vocês hoje. Deus me ensinou muitas lições com o passar dos anos. Ele me ensinou que não sou o centro da minha vida. Não preciso me preocupar com as coisas que acontecem na vida,
posso deixar que Deus as resolva para mim. Aprendi que Ele se preocupa com as grandes e pequenas coisas da vida. Ele é o Deus da criação, mas também se preocupa com problemas menores. Deus ensinou a Olga e a mim que Ele responde às nossas orações. Ela orou por um marido cristão, que não gostasse de música heavy metal, não bebesse, nem fumasse, e que tivesse vida saudável. Eu não preenchia nenhum desses requisitos, mas Deus agiu em minha vida e me transformou no homem que ela desejava. Tenho certeza de que essa é uma resposta inesperada à oração a Deus e que mudou a minha vida. Bom, eu ainda gosto de música, né? Mas ao invés de tocar heavy metal, eu dirijo o coral da igreja. As ofertas missionárias ajudarão pessoas a aprender que Deus é Criador e Salvador. Agradecemos por ajudar pessoas a aceitar Jesus e mudar de vida. Então eu convido os diáconos a ficarem em pé. Nós vamos fazer uma oração pelas ofertas. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, nessa escola sabatina. Queremos te agradecer também, ó Pai, por essa linda história, Senhor, que nos mostra como tu és poderoso. Podes transformar vidas, Senhor, e fazer com que as pessoas te aceitem como Senhor e Salvador, Senhor, como Deus Criador. Senhor, que as ofertas desse sábado possam ajudar mais pessoas, Senhor, a te conhecer, entender que tu és o Criador, Senhor. Que nós possamos estar preparados para a tua volta. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. De novo, irmãos, no primeiro testemunho eu errei, é Atos 20, verso 35, tá? Mas bem-aventurado é dar que receber, só para corrigir. Agora é o seguinte, irmãos, terça-feira começou lá na igreja de Saguaçu as profecias de Daniel. Ainda dá tempo, nós só fizemos uma aula introdutória, e ainda dá tempo de você convidar alguma pessoa para poder fazer o curso esse ano. Se você tem algum amigo que quer fazer um curso completo, né? Nós vamos até o mês de novembro e teremos a classe ali às 19h30 lá na igreja do Saguaçu, na rua Capizal 141, ok? Oi? Terça-feira, toda sexta-feira às 19h30. Já começou, nós estamos com a aula número 1 na próxima semana. E outra coisa, amanhã todos estão convidados para assistir um batismo do nosso irmão Egon. É um rapaz que está estudando a palavra, o Apocalipse, e também fez o curso com o irmão Pedro, juntamente também com o irmão Luiz Fernando.
é amigo dele de empresa, e ele estará sendo batizado. Venha prestigiar. Que Deus abençoe. Um bom dia para todos. João, pediu 5 minutos, falta mais 4. Quiser falar? Irmãos, nossa maior necessidade, a lição dessa semana traz sobre reavivamento e reforma. Na carta missionária, quem prestou atenção percebeu que ali houve um reavivamento, houve uma reforma na vida de uma pessoa. E assim há necessidade para nós também. Durante a semana, você aprendeu de um Jesus que não invade a nossa vida. Se você prestou atenção no verso, olha, você percebeu que Jesus bate a porta. E aí surge uma necessidade de que a pessoa que está recebendo essa visita se predisponha a atendê-lo. Essa é a nossa necessidade. Você tem que se predispor a receber Jesus. E aí ele cordialmente entrar na nossa vida. Ele não invade a nossa vida. Ele não é como Satanás que induz a pecados, invade, destrói e depois sai rindo de nós. Ele é cordial. Então você tem um amigo cordial. Basta apenas entendê-lo. No decorrer da lição você vai perceber também de que Laodiceia, na parte cultural e histórica, te dá uma referência na parte espiritual. Prestem atenção quando os professores explicarem sobre Laodiceia, que é bem interessante. Fala sobre a parte cultural de Laodiceia e te remete à parte espiritual, morno e frio. Na outra parte da lição ela vai te dizer que você tem que olhar para dentro de você e perceber que você não está rico, você não está abastado. Miserável homem que sou. A gente tem um bom conhecimento, mas se nós não praticarmos, nós seremos pobres aos olhos do Espírito Santo. Então nós temos que ser cordiais com as pessoas como Jesus foi cordial. Eu gostaria que vocês também prestassem atenção de que essa pessoa, Jesus Cristo que eu falei, que ele é cordial, que ele não invade a nossa vida, ele também é amoroso e ele é um amor incansável. Deus, ele não cansa de nós. Às vezes nós cansamos de Deus, na verdade. Às vezes a gente diz, não, eu não vou ler a lição hoje porque eu estou cansado. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não estou cansado. Eu estou vendo ali pessoas vestidas, eu não vou ao desbravador domingo porque eu estou cansado. Mas Deus não cansa de nós. Às vezes a gente passa a vida inteira cansado de Deus, mas Ele não. Aventureiros, eles desbravam, né, esse mundo de pecado. E então você vai aprender também que Deus não cansa de nós. Se a gente comete erro hoje, pode ficar tranquilo, Ele não vai cansar, virar as costas e vai deixar-nos sozinhos. Ele estende a mão e nos socorre. Então é um Deus amoroso. Fala, João. Vou dar? Eu falei para ti que tinha 4? Pode aproveitar. Então, assim, depois que o João falar, a gente vai entrar no estudo específico da lição. Então, esses detalhes, eu gostaria que vocês atentassem para os professores, colaborassem com eles questionando, perguntando, para que a lição seja bem participativa e que todos saiam ganhando. Tá ok? João, fica contigo aí. O missionário tem que aproveitar todo o tempo. Aí, como eu tinha mais 4 minutos, a irmã viu e perguntou se eu ia passar a lição. Ela quer fazer uma homenagem para a irmã, né? A sua irmã. A irmã Adelaide aqui é a mãe do Sandro, lá do som. E ela pediu para poder fazer uma homenagem para a irmã dela, que vai fazer aniversário dia 8. Dia 8, aniversário de Alcina Vieira. A sua irmã Adelaide e sobrinhos Sandro e Glausemir desejam muitos anos de vida. A minha irmã, agradeço a Deus e a você por me dar forças e me ajudar nas horas que mais preciso. Que Deus te ilumine e te dê muitos anos de vida. Obrigado, da tua irmã Maria Adelaide. Amém? A irmã Maria Alcina está aí? Maria, então, vamos dar um aceno para ela, né? E vamos fazer uma oração especial. Alguém cobrou para mim no primeiro testemunho que carro era, né? Algumas pessoas podem estar pensando que era um Rolls Royce, alguma coisa assim, né? É um Uno Mille Fire. Amém? Novinho folha, cheirando. Vamos orar então? Bondoso Deus que habita no mais alto céus, louvado seja o teu santo nome. Ser conosco agora, ó Pai, de maneira muito especial, essa singela homenagem que a irmã Maria Adelaide faz em relação à sua irmã. Possas dar muita saúde, vida espiritual, tanto física também. Ser com ela aqui, que está homenageando, e como nós já dissemos,
Feliz e parabenizado é aqueles que doam. E por isso nós estamos felizes. Em nome de Jesus. Amém. Peço que os professores fiquem de pé, para a gente fazer uma oração. Quero lembrar vocês, professores, nesse início de trimestre, no primeiro sábado, procurem criar uma maneira de fidelizar o estudo da lição e da Bíblia durante esse trimestre. Criem alguma coisa com seus alunos, criem alguma coisa que façam que eles se comprometam a ler a lição e a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus é o que nos renova, é o que nos fortalece para o combate da vida diária. Não esqueçam, façam as anotações dos cartões, dê uns minutos para agradecimentos, pedido de oração, que isso é importante, orem com as suas classes, interagem com eles para que se torne um pequeno grupo, uma família. Tá? Vamos orar. Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque estamos no Teu santo sábado e na Tua santa casa para descansarmos, Senhor, dessa semana corrida de trabalho. Obrigado, Senhor, porque podemos agora em família estudar a Tua lição, a Tua palavra. E se não entendemos durante a semana, agora este é o momento para que possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, tirar todas as dúvidas e ficarmos com a verdade plena e verdadeira. Abençoa-nos, nos proteja, esteja conosco, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Os professores terão até 10h35 para a lição. Dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, the sun that sat high gave up his glory in the sky to come down to the earth and to lay down his life. And as the sun set, his blood spilled over the night as he became the black. Bom dia, nossos irmãos. Feliz sábado a todos os nossos amigos que nos assistem aqui pelo www.ouvindoavozdedeus.com.br e o www.bibliaresponde.com.br. É um prazer estar novamente esse sábado para estudarmos esse manual de estudos que nós temos, que vem falando esse trimestre de reavivamento e reforma. Muito importante para os nossos dias, porque estudamos tanto sobre a palavra de Deus, assim nos profetas menores, a reforma que foi feita, que era determinada por Deus para que cada profeta falasse nos seus dias, e assim Deus também nesses últimos dias tem a sua mensagem através da Bíblia Sagrada sobre essas reformas para o povo de Deus. Está comigo essa manhã o pastor Flávio Antunes, é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também faz parte da Missão Global, né, pastor? Uma parte muito importante de levar essa mensagem a outras cidades. Pastor, quer falar alguma coisa sobre esse assunto da Missão Global? Rápido para nós. Nós fazemos parte ali da Missão Global, junto com o pastor Armando Setembrino. Damos o apoio na conquista dos municípios sem a presença adventista na ANC, na Santa Catarina Norte. Nós temos hoje aproximadamente 100 municípios sem a presença adventista. E nós estaremos começando agora um novo trabalho
em julho vamos abrir uma nova cidade chamada Major Vieira. Orem por nós. Muito obrigado. Pastor, um assunto tão maravilhoso sobre reavivamento e reforma e também uma advertência para nós como povo adventista do sétimo dia. Antes de nós começarmos esse estudo da palavra de Deus, que é uma recapitulação desse assunto muito importante para nossas vidas, eu pedi que o pastor nos dirija uma oração para o começo desse estudo. Assim começamos, então vamos curvar a fronte. Grandioso eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio de estarmos aqui online. Nós estamos, Senhor, estudando a tua lição, que essas mensagens da Laodiceia possam ser aplicadas a nós, principalmente, Senhor, no arrependimento e aceitar, Senhor, a oferta de Jesus e abrir a porta do nosso coração para Ele. Nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a iluminação de nossas mentes pelo teu Santo Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Sempre no começo de cada trimestre aqui e também da lição, nós temos aqui um resumo, mais ou menos, do assunto, aqui nas primeiras páginas aqui da lição. Aqui falando sobre reavivamento e reforma. Isso ocorreu no tempo em que da igreja primitiva, durante a reforma e no movimento adventista. Acontecerá também com o povo de Deus nos últimos dias. O Espírito Santo será derramado em plenitude e a terra será iluminada com sua glória. E aqui também nós temos, que a senhora White coloca aqui uma frase que diz assim: será que Deus está esperando algum momento mágico para derramar o Espírito Santo sobre a igreja? O que significa ter uma vida cheia do Espírito? E é isso que nós vamos abordar aqui também, sobre isso, uma vida cheia do Espírito. Qual o momento que Deus, pastor, também tem para derramar esse Espírito? Tem um momento certo para isso, pastor? A palavra de Deus, ela é bem clara, né? O Espírito Santo vem sobre aqueles que são tementes a Deus, aqueles que estão consagrando as suas vidas a Deus, aqueles que estão buscando a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. A plenitude do Espírito Santo, o reavivamento do Espírito Santo, ele só vem na vida de uma pessoa quando essa pessoa está ligada a Deus ou tentando se conectar com Deus. É isso que realmente a palavra nos ensina. Jefferson, é importante, né, que essa lição ela fala sobre o reavivamento no tema da igreja de Laodiceia. Então vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa igreja de Laodiceia, o seu contexto. Você tem aí na orientação do que era Laodiceia, onde que ela estava, por que foram aplicados esse simbolismo, né? Passa a palavra para ti agora. Pastor, lê para nós ali o verso áureo, fazendo favor, o verso áureo da lição, pastor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, né? Amém. Amém por isso. Laodiceia, então, pastor, era uma sequência de 7 igrejas, conforme aqui nós estudamos no Apocalipse. E o nome significa povo julgado. E é também um simbolismo apropriado para o povo de Deus nos últimos dias. Então, nós hoje estamos vivendo essa igreja, esse período da história cristã, que seria Laodiceia. E Laodiceia estava localizada em um vale aberto, no sudoeste da Turquia, e era uma importante capital financeira. Ou seja, era uma cidade que tinha tudo para dar certo, né? Educação, medicina, seus habitantes eram independentes, autoconfiantes e uma coisa, abastados, ricos, né? E não tinham falta de nada. E aqui fala que, entretanto, na cidade havia aqui uma falta de água, né? Um recurso natural vital para nós hoje. Não vivemos sem água, né? E a água era canalizada através de aquedutos romanos. E da onde a água vinha, saía quente, né, pastor? Saía muito quente. Chegava até Laodiceia, na cidade, de uma forma, chegava morna, né? E Jesus usou esse simbolismo, né? Ele usou esse simbolismo. Pastor, por que Jesus usa de simbolismo? E esse simbolismo tanto era no passado como no futuro. Como é que nós podemos entender esse simbolismo para nós hoje e também como foi no passado?
Jesus usa simbolismo, as parábolas, usou muitas parábolas quando ele estava entre nós. É interessante que a forma de simbolismo, de parábolas, era a melhor forma de se entender. Quando a gente conta uma experiência, uma história para uma pessoa da nossa vivência, elas compreendem mais a mensagem que estamos pregando. No caso ali de Laodiceia, Laodiceia, ela tinha tudo, o conforto, a cidade, vamos dizer, né? Porque nem todas as pessoas da cidade tinham esses privilégios. Mas a cidade tinha o seu conforto, o dinheiro, roupas caríssimas, o comércio, estava num local muito privilegiado. Mas o que Laodiceia não tinha era a água pura, a água fria, a água límpida. Então o que eles fizeram? Eles foram buscar água a 8 quilômetros da cidade. Mas a única fonte que eles conseguiam trazer águas ali, através dos arquidutos, era uma fonte de águas quentes. Uma água quente, ela não é boa assim para se beber, né? Não temos. E quando eu chegava a Laodiceia, já chegava morna, então complicava mais a situação. Porque a água morna, né, hoje é usada por nós, não sei se você também já deve ter usado alguma vez, né? É usada para você colocar para fora aquilo que está no estômago, que está indigesto ali. Né? Veja bem, agora uma aplicação para nós, rapidinho, né, para terminarmos essa colocação, é que nós hoje estamos também como Laodiceia. Nós temos internet, temos celulares de última geração, iPod, iPad, nós temos internet, temos computador, nós temos conforto, temos carro. A igreja hoje, né, os membros, as cidades hoje estão num conforto tremendo. Mas muitos não têm a água pura e límpida que é o nosso Deus, que é Jesus. Então vamos buscar esta água em fontes, né? Fontes quentes ou fontes mundanas. Então quando essa água chega até as pessoas, ela chega morna. Ou seja, eles estão buscando um evangelho mais fácil, né? Um evangelho que não tem realmente compromissos. Né? E no decorrer dessa lição, nós vamos explicar exatamente o que é ser um morno. Por que Jesus aplicou, então, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna e estava a ponto de vomitar da boca? Você precisa entender isso. E eu também preciso entender. Então, nós vamos, no decorrer, aí vermos por que a igreja de Laodiceia é morna. Bem, pastor. Esperança para Laodiceia. Agora, Jesus se dirige a uma das 7 igrejas, né, conforme aqui está em Apocalipse 2:3, com um título, né, mesmo apropriado, uma condição de condição espiritual dela. Sabia, então, a condição espiritual de Laodiceia era, no caso aqui, deprimente, porque não é fria e nem quente, é morna. E Jesus aqui agora, ele usa os títulos, né, 3 títulos aqui: o Amém, a testemunha fiel e o princípio da criação. Por que Jesus usa esses 3 títulos aqui, pastor, com relação à igreja de Laodiceia? E aqui fala esperança. Há esperança nesse sentido para a igreja de Laodiceia, porque nós sabemos que se vivemos esse último período, né, nós somos o povo de Deus e estamos nessa condição. E sabemos que nessa condição de Laodiceia, nós não poderemos o quê? Subir aos céus ou receber a salvação. Então Jesus vem com esse título aqui com uma advertência, ou como um chamado aqui, né? E como fala aqui, como prepara-te, sai, atenda esse pedido, né? E fala aqui sobre esses 3 títulos. Então, vamos começar passando aqui aos ouvintes, né? É interessante que Jesus tem uma didática incrível. A Bíblia é uma didática. Muitas pessoas não conseguem servir a Deus porque não conhecem a didática de Deus. Por exemplo, Laodiceia já começa pelo nome. Jesus escolheu essa cidade porque o nome Laodiceia é um povo do julgamento. É o povo do julgamento. Então, vamos analisar aqui como um tribunal, né? Nós estamos diante de um tribunal. E Laodiceia, considerado como o povo do julgamento. Ali nós temos 3 simbolismos ali. Nós temos o Amém, nós temos a testemunha fiel, e nós temos o primogênito da criação. Então veja só, Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é a testemunha fiel. Nós estamos sendo julgados hoje, desde 1844, né, até o fechamento da Porta Graça, é o julgamento da igreja de Laodiceia espiritual.
E nós estamos sendo julgados hoje. Jesus é a testemunha que está diante de Deus. E ele, por ter sido primogênito, ou seja, aquele que criou o mundo, criou o ser humano, ele conhece realmente tudo sobre o homem. A questão do amém é que quando terminar o julgamento, Jesus vai dizer assim, amém, assim seja. Se a pessoa for salva, amém, assim seja. Se não for salva, infelizmente, ele vai dizer também, assim seja, Senhor. Vai perecer por não ter ouvido a palavra. Então Jesus coloca esse simbolismo diante do tribunal. Ele é o primogênito da criação, ou seja, ele também veio como ser humano, conhece o ser humano, é a testemunha fiel para nós, é a nossa testemunha diante do trono de Deus, e ele também vai dizer o amém final. É isso que significa então esse simbolismo. Importante também ressaltar aqui que Deus pode criar novos anseios espirituais em nosso coração. Ele pode transformar nossa vida espiritual. Estar em Cristo significa estar recriado. Então, dessa forma também nós podemos acreditar que o Espírito Santo pode transformar o nosso ser se nós nos colocarmos em suas mãos. E vivemos uma situação de Laodiceia, mas nós não devemos aceitar essa situação, pastor. É a mensagem de esperança ali, né? A igreja de Laodiceia, esse momento Deus vem com uma mensagem de esperança. Por que uma mensagem de esperança? Porque Deus sempre trouxe uma mensagem de esperança, mesmo nos anos em que a igreja, né, o Israel literal, estava na maior idolatria, né, na aprofundada idolatria. Deus sempre veio com mensagem de esperança. Elias, Jonas, né, Eliseu, todos os profetas ali, os profetas menores, que acabamos de estudar na lição anterior, são mensagens de esperança. Então, a Laodiceia do tempo de Jesus, a Laodiceia do nosso tempo, ela também tem essa mensagem de esperança. Ou seja, você precisa ter uma renovação espiritual. E é uma renovação do Espírito Santo. Porque a igreja, como diz, estou rica, estou abastada, de nada tenho falta. Então vamos ver no decorrer agora, né, dos próximos tópicos, alguns detalhes sobre os outros simbolismos usados ali. Mas o principal de um reavivamento é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Deus, ele fala de uma repreensão amorosa, né, e o importante é que Deus é amor. No comentário aqui, a serva do Senhor, ela nos fala assim, comentando sobre o Apocalipse 3:15 e o 16, o capítulo 3:15, né, e o 16. A mensagem à igreja de Laodiceia se aplica mais claramente àqueles cuja experiência religiosa é insípida, que não dão decidido testemunho em favor da verdade. E depois ela mais ainda comenta aqui o comentário bíblico adventista. Essa é uma afirmação fascinante. Uma experiência religiosa insípida é destituída de vida. Ela tem casca de cristianismo, mas não tem substância. Ou seja, tem a casca, mas não tem substância. Tem forma externa, mas não tem o poder divino. Aqui fala que os laodiceanos não são hereges nem fanáticos inflamados. Eles são simplesmente indiferentes. Parecem ser moralmente bons, têm o que Paulo chama de forma de piedade, mas negam o seu poder. Jesus falou de pessoas religiosas em seu tempo. Religiosas em seu tempo, pastor, então nós podemos ser religiosos, assim como diz nessa afirmação de Ellen White, temos a casca, mas não temos o conteúdo, não temos o que é o mais importante, a substância. Agora nós chegamos no ponto principal dessa lição, né? No começo eu disse que nós explicaríamos o que seria ser morno, né? A questão de mornidão, a mordidão da igreja hoje. E por que Jesus chamou a igreja de morna? É interessante como que a gente vai entender, né? Uma pessoa que segue a igreja, está na igreja, batizado na igreja, estuda a Bíblia, a lição da escola sabatina para dizer 7 lá na igreja, vem até a igreja, não falta os cultos da igreja, e mesmo assim é chamada de morna. Como a gente vai entender isso? É que é interessante notarmos que muitas vezes a
a gente se apega mais nas formas, ou seja, eu li 3 capítulos da Bíblia, eu li a meditação, eu fui à igreja, devolvi o dízimo, guardei o sábado, ok, pronto, já fiz minha parte para Deus. Mas será que é só isso que Deus pede? Será que é isso que Deus está pedindo de nós? O que significa reavivamento? Reavivamento significa realmente algo maravilhoso, né? A gente nos apegar a Deus de todo o coração. Quando a gente faz essas coisas, guardar o sábado, estudar a Bíblia, a lição, meditação, não é para se salvar, né? Não é para nós sermos salvos, mas porque fomos salvos por Deus. Eu percebi no profundo dessa mensagem, né, de Jesus, que nós temos que ter uma mudança em nossa vida. Assim como você está vendo aí as ruínas, né, da cidade de Laodiceia, nós tivemos as fontes, agora estão aparecendo ali as ruínas da cidade. Assim vão ficar, né, os laodiceanos espirituais, se não seguir a Deus, vão ficar só nas ruínas, né, no fogo que vai devastar todo esse planeta. Tá? Aqui nós estamos vendo as fontes de águas ali, ficaram apenas as ruínas. Não adiantou nada eles buscarem água lá, distante, tudo, uma água que não prestava para se beber. Então nós temos que ver hoje a mornidão. Para mim, a resposta mais plausível para uma mornidão é quando uma pessoa que está se consagrando a Deus através da oração, através da Bíblia, através da igreja, através da lição, meditação, quando esta pessoa vai conquistar almas para Jesus. A partir do momento que ela está buscando salvar outras pessoas, ela então vai se reavivando cada vez mais espiritualmente. E a mornidão, ela acontece quando as pessoas não fazem nenhum esforço para buscar outras pessoas. Por exemplo, como esse é a ponto principal da lição, né, então vamos abarcar um pouquinho mais profundamente aqui. Então veja só, o evangelho de hoje é salvação de pessoas, é salvação de almas. Então se eu não faço nada para salvar uma pessoa, uma alma, eu estou buscando salvar a minha própria vida. E o que Jesus disse? Jesus disse, aquele que buscar salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Então, Jefferson, é isso aí. Se eu estou buscando salvar a minha vida, olha, estudo a lição, né, faço tudo, eu vou à igreja, devolvo o dízimo, eu estou buscando salvar só a minha vida. Eu estou preocupado só comigo. Então, aí eu vou ficando morno, porque isso vai se tornando chato para mim. A igreja, de repente o pregador não é muito bom, de repente quem está passando a lição também não é lá aquela pessoa excelente. Então eu começo a me apegar às falhas de quem está realmente ali nos cultos, na escola sabatina. Por quê? Porque eu não estou reavivado. Então agora, a partir do momento que eu começo a buscar salvar pessoas, salvar almas, então quando eu venho para a igreja, tudo que eu ouço na igreja para mim é alegria. Mesmo que a pessoa está falando, não é um bom pregador, mas eu vejo isso como uma, puxa vida, está se esforçando, uma pessoa que está ali. Então, eu acho que Laodiceia, no tempo de Jesus, estava morna, porque eles não estavam buscando a salvação das pessoas. No caso de Jó, por exemplo, né? Nós estávamos comentando aqui um pouquinho antes da lição, né? Entrar ao ar, a questão de Jó. Por que Jó era tão íntegro? Por que Jó era tão fiel a Deus, né? Tanto na calamidade como também na abundância de bens? Ele é o homem mais rico do planeta na época. Se você ler, eu li agora recentemente no ano bíblico, meu ano bíblico particular, o livro de Jó. Jó, primeira coisa, ele orava pelos seus filhos. Ele fazia um culto de intercessão diariamente, todos os dias pelos seus filhos. Segundo, ele assistia as viúvas, ele assistia os pobres, ele assistia as pessoas necessitadas. Então, o que fazia de Jó ser uma pessoa íntegra e quente era que ele tinha fé em Deus, tinha a Bíblia, tinha a igreja, mas ele praticava a verdadeira religião. É isso que realmente evita de ser um morno. É conhecer a palavra e praticar a palavra.
se avaliava a si mesmo que não precisava de nada. Eu achei porque Jó era rico. Jó era rico, né? Podemos dizer, né? Jó era rico, tinha tudo, mas isso não fez que Jó fosse morto. E sim, cada vez mais ele era. É interessante que hoje, né? Rico sou, abastado sou. Por exemplo, então vamos dar um exemplo prático hoje, né? O irmão da igreja tem carro, né? Seja o carro do ano, não seja, mas tem um carro, tem uma roupa para vir à igreja, um bom sapato, né? E ele vem para a igreja tranquilamente. Quando volta para casa, lá na sua geladeira, na sua despensa, está tudo a comidinha certinho, então ele tem a sua comida, ele tem tudo. E fala assim, olha, então para mim não tem mais falta de nada, né? Eu tenho carro para ir na igreja, tenho roupa para ir na igreja, tenho a comida, tenho o meu trabalho, tenho tudo tal. Mas isso não quer dizer que essa pessoa é realmente uma pessoa quente. É uma pessoa realmente que busca a Deus de todo o coração. Porque essas coisas podem se tornar tão monótonas. Eu tenho tudo, mas se essas pessoas então não se apegar a Deus, não viver uma consagração, agora eu pergunto, a pessoa vai se consagrar, fazer uma vigília, passar noites de oração, eu pergunto assim, qual é o motivo? O que está motivando uma pessoa a fazer isso? Apenas a salvação de si? Então, quando a pessoa faz isso, é porque algum problema está o afligindo, ou ele está buscando salvar pessoas que estão próxima ou distante dele. Então, aí veio novamente o caso. A pessoa se torna morna quando ela não tem uma aspiração espiritual. E essa aspiração é contribuir para a salvação de uma pessoa. Pastor, nós temos que também falar aqui uma coisa importante da lição, que em Mateus fala das virgens, né? E qual a mensagem aqui de semelhança entre as virgens insensatas e os membros da igreja de Laodiceia? Nós temos uma comparação aqui, né? Falando das virgens, que eram mornas também, né? E não se preparavam totalmente, ou seja, elas estavam se preparando, mas parcialmente, né? A questão das 10 virgens é interessante porque elas não tinham muitas diferenças entre as prudentes e as nécias, né? Não havia muitas diferenças. As prudentes, né? As prudentes, elas tinham a lâmpada, né? As nécias também tinham as lâmpadas. As prudentes tinham azeite, as nécias também tinham azeite. Então veja bem, as 5 eram virgens, as prudentes, e as outras também eram virgens. Qual foi a diferença então? Se elas tinham lâmpadas, tinham azeite, eram virgens, estavam ali esperando o esposo. A diferença é que as prudentes, elas pensaram assim, hoje nós estamos confortavelmente aqui com o azeite, mas e se tardar o noivo? As lâmpadas, elas eram enchidas de azeite e tinham tempo para acabar. Então, se passasse algumas horas a mais, acabava o azeite e a lâmpada, a luz acabava, e elas não podiam participar, então, do festivo lá, junto da festa com o noivo, não podia entrar com o noivo. Então, as prudentes fizeram uma provisão adicional. E essa provisão adicional foi que fez a diferença. Esse óleo é o símbolo do Espírito Santo. Podemos dizer que as prudentes tinham um óleo dobrado, ou seja, a porção dobrada do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Andar a segunda milha, buscar mais a Deus, permitir que o Espírito Santo esteja mais em nossa vida, permitir que Ele controle a nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então nós precisamos para arrevamento, para a reforma, para a consagração, nós precisamos do Espírito Santo, mas não só a primeira parte do Espírito Santo, que é de convencer do pecado. Nós precisamos do Espírito Santo para nos santificar diariamente. As prudentes tinham isso. Elas estavam dormindo também, todas dormiram, até as prudentes dormiram. Mas quando elas acordaram, elas estavam com o Espírito Santo de sobra na vida, e estava com o azeite de sobra. Então, elas puderam usar desse azeite e serem salvas. E esse azeite, o Espírito Santo,
também nos fala que para procurar o Espírito Santo temos que estudar a palavra de Deus, praticar em nossa vida. E o pastor falou também, comentou ali que o estudo da lição, o estudo da Bíblia, o estar na igreja no sábado, isso é importante, né? Mas se isso ficar somente nesse templo, ou somente na minha casa, ou, né, é infrutífero. Eu tenho que levar esse conhecimento para outras pessoas. Permite uma coisa. Por exemplo, eu estava conversando com um pastor, né, sobre o trabalho da missão global. E aí o pastor estava ventilando que na cidade base, ali próxima, tem 50 mil habitantes e tem 4 igrejas adventistas. E essas igrejas adventistas, os irmãos estão ali reclamando, porque tem que ter assistência para eles. Obviamente, claro, né? Tem que ter assistência, os pastores têm que dar assistência para as suas igrejas. Mas à sua volta tem 5 ou 7 cidades sem a presença adventista. E são cidades que estão a 50, 30, 20, 80 quilômetros deles. Agora eu perguntaria, será que Jesus consideraria uma pessoa quente ali naquela cidade, próxima de 5 cidades onde não tem o Evangelho de Deus? Então, buscar essas almas onde ninguém está buscando, isso é um sinal de que a pessoa está se consagrando, é uma virgem prudente. E alguém fala assim, olha, nós estamos aqui, 50 membros, não é muito, mas nós temos membros aqui. Agora, temos uma cidade ali inteira, com 8 mil pessoas, sem nenhum ser adventista, nenhuma igreja, nenhuma família adventista. Então, eu acho que o que Jesus quer dizer para hoje é isso. A Laodiceia precisa acordar, porque nós somos o povo do julgamento. Nós somos o povo que está restaurando a lei de Deus. Estamos restaurando o santuário. Nós estamos restaurando as verdades, a questão das carnes imundas. Enfim, nós estamos na restauração final, para o julgamento final. Agora, temos pessoas que precisam do Evangelho. E Jesus disse que o Evangelho só seria completado se for pregado em todo o mundo. E nós aqui em Santa Catarina temos 120 municípios sem a presença. Como que Cristo irá voltar? Então, ser quente, não ser morno, é estar preocupado não só com a nossa igreja, com a nossa cidade, mas preocupar também com o Evangelho das possibilidades. A esperança para a Laodiceia, para todos que sofrem essa apatia espiritual e indiferença, aqui falando sobre o remédio divino. Pastor, aqui fala em Apocalipse, né, o que Jesus quis dizer quando falou de ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. E aqui não é uma advertência, há uma esperança, há um remédio divino para a Laodiceia. É interessante que esse simbolismo aí de ouro, né, vestimentas, tá? O ouro representa a fé. A fé, nós já sabemos que é um dom de Deus. A pessoa precisa ter fé, precisa ter Deus, né? Porque a fé é um dom de Deus. Tá? As obras é um dom de Deus também. As vestimentas brancas também é dada por Deus. Então o que eu preciso? Aí vem o tema de Laodiceia, o verso áureo. Jesus está à porta e bate. O que eu preciso é abrir o meu coração para Jesus. Quando eu abrir o meu coração para Jesus, Ele vai trazer a verdadeira fé, Ele vai trazer a vestimenta, né? Ele vai trazer o colírio, o Espírito Santo, que é dado, é um dom. Porque se você analisar, Jesus disse assim, eu vou para o meu Pai, e quando eu for, eu vos enviarei outro Consolador. Então Jesus envia o Espírito. Então se você abrir o coração para Jesus, Ele vai lhe dar a fé, vai lhe dar a fé que é dada pelo Espírito Santo, vai lhe dar o Espírito Santo, que vai lhe dar a fé e vai lhe dar a vestimenta, que é a santidade, que é a pureza. Então, agora, se eu não abrir a porta para Jesus, e Ele entrar na minha vida, aí não tem como. Aí eu vou buscar fontes quentes que não vai servir para nada, não vai chegar morna na minha casa. Aqui nos fala, somos resistentes em abrir a porta para Jesus? Por quê? E qual é a sua dificuldade? Aqui fala, que pecado ou prazer você tem de abandonar? O que é tão difícil renunciar? Se nós olharmos para as lições passadas, a gente sabe o pecado que eles tinham, né? A idolatria, o que o povo fazia.
se afastava de Deus, não guardava a lei de Deus, não guardavam mais o sábado, se afastaram de Deus. Isso seria o problema do povo passado. Agora, ver a nossa realidade hoje como igreja, porque até então o pastor comentou uma coisa importante. Eu vim à igreja, eu faço o estudo da minha lição, eu estudo a Bíblia, eu faço o meu pôr do sol, né? Isso é um dever nosso como cristãos, adventistas do sétimo dia, resgatar o importante que é o culto familiar, que é o estudo da palavra de Deus. Mas aqui vem dizendo, o pastor até falou, que há muitas coisas que eu tenho que abandonar em minha vida, e para que Deus possa habitar. E o pastor vem falando uma coisa importante aqui, que é levar a mensagem, é o estudo da palavra de Deus a outras pessoas. A questão, por exemplo, da consagração. Se a gente for fazer uma medição espiritual na nossa vida, então vamos lá. Primeira pergunta: quanto tempo um adventista passa diante de uma televisão? Quanto tempo um adventista passa diante de uma internet, mas ali em Facebook, em redes sociais? Não assistindo Novo Tempo, estudando a Bíblia e tal, mas em redes sociais. Aí quanto tempo passa uma pessoa estudando a Bíblia, um adventista estudando a Bíblia e a lição, a escola sabatina, ou fazendo um trabalho para uma outra pessoa? É um disparate tremendo. Se a gente for contar em minutos as orações que fazemos durante o dia, Jefferson, nós vamos chegar aí, talvez aí, 2 minutos, 3 minutos em 24 horas. Então, será que isso é suficiente? Será que nós orando na hora do almoço, na hora que levantamos, na hora que dormimos, na hora da janta, será que essas orações são suficientes? A mornidão significa isso aí. Significa isso aí. Pessoas que fazem só o básico. Só ora porque é obrigado a orar. Porque tem o horário de orar. Não são pessoas que buscam orar em momentos que não está acostumado a orar. De madrugada, por exemplo. Tá? Quando se fala de ter uma vigília, a vigília antes era de noite inteira. Hoje a vigília começa às 6 da manhã e termina às 8. Quer dizer, então as pessoas já nem têm mais condições, nem vontade de passar mais uma noite orando ou em meditação. Então já querem já ir às 6 para já acabar logo a vigília. Faz em jejum, por exemplo, tem que ser com fruta, com água, com suco, com tudo, porque eles não aguentam ficar alguns minutos sem comer alguma coisa. Então, veja bem, é isso que está trazendo a mornidão para a igreja. Além disso, Satanás é esperto, colocou os meios de comunicação de hoje e colocou muita coisa na vida dos adventistas que está transformando esses em mornos espiritualmente. Então, são coisas que são acrescentadas. Quando você diz assim, ó, eu tenho que deixar isso, deixar aquilo, deixar aquele outro. Isso faz parte da reforma, né? O arrefamento e a reforma. Mas aí o que acontece? Como que eu vou deixar aquilo se eu não estou com a minha mente em Cristo? Se eu não abrir a porta do coração para Jesus? Só mencionando da porta, do verso áureo ali, muitas pessoas acham assim, eu já abri a porta do coração para Jesus. Jesus já entrou na minha vida. Só que a história é, não pode apenas abrir a porta para Jesus uma vez na vida. Esta porta que está ali, Jefferson, ela é aberta diariamente para Jesus. Tem que ser aberta diariamente. Jesus bate a porta de manhã, ele bate a porta depois, às 8 da manhã, ele bate a porta meio-dia, bate às 3, bate às 4, bate de madrugada. Jesus está batendo, Jesus está direto na sua casa. É um abrir de portas direto para Jesus. Agora, a gente está achando que é só, eu abri a porta do meu coração para Jesus e acabou. Isso é mornidão. Porque daí ele não vê mais que Jesus está na porta toda hora, todo momento. Ele abriu uma vez, aí quando Jesus saiu, pronto, ele fechou a porta e acabou. Já abri, Jesus já entrou na minha vida. Pastor, nesse seminário de enriquecimento espiritual, das 40 madrugadas, toda vez que a gente vê aqui na igreja, aqui passa ali antes aquele videozinho dos dízimos e ofertas, as pessoas que conseguiram uma bênção ali, uma consagração, que Deus abençoou por algum motivo, o seu trabalho, geralmente é alguma coisa religada à saúde e ao trabalho, principalmente. Fala dessas 40 semanas de consagração espiritual,
nessas 40 madrugadas. Todas as pessoas que fizeram enriquecimento espiritual nesse seminário durante a madrugada receberam bênção. Porque o segredo não está no método 40 madrugadas, pode ser 50 madrugadas, pode ser 10 madrugadas. O segredo não está no método, aquele método, alguém inventou ali 40. O segredo está em estar de madrugada com Jesus. Quando você passa uma madrugada, você vai querer passar outra madrugada, vai querer passar outra madrugada, e assim outra madrugada, você, às vezes, nem é 40, às vezes é 160 madrugadas, às vezes 360 madrugadas. É claro que nem todos vão conseguir ficar todas as madrugadas, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é você estar com Jesus. Aí eu me lembro de Davi, estou lendo o livro de Salmos agora, né? E Davi estava contente, alegre, feliz. Ó Senhor, estou feliz que estou no teu templo. Quando ele recebia as calamidades, ó Senhor, estou feliz que o Senhor me ajuda a me levantar. Isso realmente é estar sempre com Deus, estar sempre com Cristo, abrindo sempre a porta, né? E quem faz as 40 madrugadas, consegue fazer, ele vai receber bênção sim. Agora, se fizer mecanicamente, não. Aí vai continuar. Porque mecanicamente, eu fiz por fazer. Mas é impossível a pessoa fazer mecanicamente 40 madrugadas. Em algum momento ele vai realmente cair em si e ver que isso é uma bênção na sua vida. Então, o importante para nós é aproveitarmos esses programas que nós temos aí, né? 40 madrugadas, revamentos e tudo, jejuns, orações, tudo. E fazer disso não uma vez na vida, mas fazer realmente uma prática diária, né? Ser um hábito. Ser um hábito. Encerrando o nosso estudo desse manual de estudos dessa semana, e sábado, nós temos aqui um amor incansável. Jesus, ele nos procura incansavelmente. Como fala, aí volta ao verso áureo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha voz, eu serei com ele e ele comigo. E ali, Deus fala, né? Que estaria com seu povo. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que nós deveríamos estar sempre na presença de Deus. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus venceu, pastor. Jesus venceu todas as dificuldades que passou aqui nesta terra, enquanto esteve nos seus 33 anos de vida, passou por todas as dificuldades, em tudo foi provado. E nos deu uma lição importante, que se Cristo venceu, nós também podemos vencer. É interessante que nós somos o povo de Deus escolhido, né? Ou pelo menos que estamos nos escolhendo estar com Deus. Ali entra outro simbolismo, né? Aí entra tronos. Nós somos filhos do rei, né? Somos filhos do rei. O nosso lugar no céu já está preparado. Jesus disse que iria preparar, já está preparado. Então nós temos aí a testemunha fiel, nós temos o amém, né? Nós temos tudo certinho. Então você precisa estar também no trono. E para estar no trono, você precisa abrir o coração para Jesus. E eu termino realmente, né, com essas palavras. Entregue o seu coração a Jesus todos os momentos, todas as horas, os minutos da sua vida, que você vai ser feliz sempre. Amém. Oremos. Pastor, vamos fazer a oração do final, então? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer ao Pai por mais esse estudo da tua palavra, que possamos, Senhor, colocar isso que nós aprendemos em nossas vidas. Sermos praticantes da palavra, não só ouvintes. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Professores, mais um minuto para encerrar. Engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, tanto na terra como no céu. Rendemos-te louvores nessa manhã de sábado.
por tua misericórdia, por teu amor dedicado a cada um de nós. Agradecidos estamos. Dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, the sun that sat high gave up his glory in the sky to come down to the earth and to lay down his life. And as the sun set, his blood spilled over the night as he became the black that belonged to you, his beloved. Dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, the obedience of Christ could not be held by the night as he shattered your dark to make you the blue of his pure life. Victorious beams have raised you up with him. The new morning has come, the new morning is you. Oh, dark night, you have become the blue sky. By the sunrise, you've been made so bright. Blue sky, the crimson colors of sunrise have broken your night. Oh, blue sky, oh, blue sky. Você percebe que é o Espírito Santo de Deus que vem fazer esse revivamento. Você não deve olhar para ser humano nenhum. Então, aquilo que você aprendeu durante a semana sobre o ouvir a repreensão, uma repreensão amorosa, para você fazer uma autoanálise da sua situação espiritual, ver que você não está rico e abastado, mas está cego, nu, pobre. Quando você olha para Jesus, você consegue entender isso. E melhor do que isso, você consegue aceitar. E aceitando Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo consegue agir em você. E aí vem o reavivamento. E aí acontece a reforma, que nada mais é do que tirar novos, velhos hábitos, colocar bons hábitos de que ele te ensina. Hábitos alimentares, hábitos de estudo, hábitos de relacionamento. Então tenhamos em mente que o reavivamento e a reforma vem apenas e somente pelo Espírito Santo de Deus. Quando o noivo, quando o amante bate a porta, a pessoa deve abrir, sair do estado de mornidão e abrir e aceitar o Espírito Santo para que a sua vida seja aquecida. Deus não esqueceu de nós. Nós vamos cantar agora esse hino, onde diz que Deus não esqueceu de nós. Do hinário número 499. Deixa eu só confirmar para vocês aqui, isso mesmo. Do hinário 499. Eu não me esqueci de ti. É a mensagem que Deus diz para nós. Ele não nos esqueceu. Vamos nos levantar para cantar o hino 499.
Oremos, irmãos. Amado Deus que estás nos céus, nós queremos te agradecer por esse sábado maravilhoso, pela vida, pela saúde, por tudo de bom que o Senhor nos dá. Agora fica conosco ao terminarmos essa escola sabatina e iniciarmos o culto divino. E aqueles que vão para casa, que sejam acompanhados por ti também. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.